2024, a WorldCom Publicidade completa 5 anos. Em todo esse tempo, nós conquistamos, crescemos e evoluímos. Agora, estamos prontos para muito mais. Queremos ter você, que tem negócios na região, ao nosso lado. Vamos juntos crescer ainda mais, evoluir e trazer muito mais resultados para o seu negócio. WorldCom Publicidade, uma nova agência para um novo mundo num ano completamente novo. Olá, amigos, estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate, transmitido todas as segundas-feiras nos canais do Protagonismo Cidadão. Esta semana, no painel de Agenda Turismo, nós retomaremos as pautas do turismo histórico-cultural, um projeto, um evento organizado pela nossa plataforma do Protagonismo Cidadão e que está em sua 3ª temporada. Em homenagem a esse tema, retomando essa discussão, voltaremos a falar da preservação do nosso patrimônio cultural e vamos falar especificamente da cidade de São Paulo, com o tema Centro Histórico de São Paulo, desafios para a preservação. Estamos com os 2 arquitetos no programa e um empresário do setor de turismo. A nossa convidada especial fala de São Paulo e quem vai apresentar os convidados desta noite, a Lucilena Cordeiro. Boa noite a todos que semanalmente nos prestigiam. Trouxemos hoje pessoas especiais para tratar desse relevante tema. A nossa convidada especial, Raquel Neri, arquiteta, urbanista, servidora do IPHAN, trabalhou na obra do restauro da Estação da Luz em São Paulo. Também na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, da Universidade de São Paulo, desenvolvendo pesquisas relativas a tombamento das artes aplicadas no IPHAN. Preservacionista, mestre em projeto, espaço e cultura pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Idealizou também e implantou o planejamento estratégico dos bens tombados. Fundadora da comunidade São Paulo Restauro e Memória. Bem-vinda, Raquel. Oi, obrigada, agradeço pelo convite, estou muito satisfeita de estar aqui e poder compartilhar um pouco do meu conhecimento e da minha paixão sobre patrimônio. Muito grata. Trouxemos também 2 comentaristas especializados nesta área. Nós sempre falamos em ordem alfabética, né? Então, Alessandro Lopes, arquiteto e urbanista, mestre em Direito Ambiental, com MBA em Gestão de Projetos, coordenador de projeto, implantação e desenvolvimento da metodologia BIM, na Câmara Brasileira, né? Dessa metodologia que é Building Information Modeling, processos, etc. Depois ele vai falar mais sobre isso. Consultor estratégico e docente nos níveis universitários e técnicos. Palestrante e pesquisador sobre cidades inteligentes e cidades criativas. Bem-vindo, Alessandro, mais uma vez conosco. Obrigado pelo convite mais uma vez. Muito obrigado. E Selma Cabral, nossa consultora em turismo, eventos, diretora executiva na empresa Turismo e Ideias, sócia e colunista, mentora para novos negócios 40+. Bem-vinda também, Selma. É um prazer participar mais uma vez do programa. Obrigada. Posso começar, Lucinha? Deve. Então eu vou endereçar para a Raquel, que está lá em São Paulo. Raquel, obrigado mais uma vez. Eu vi uma entrevista tua, o entrevistador te chamou de Raquel Neri, eu não sei se é Neri ou se é Neri, mas enfim. Depois você me corrige ao longo do programa, se for o caso, tá bom? Eu quero te perguntar o seguinte, a gente tem visto muitos movimentos em São Paulo falando sobre essa questão da revitalização do centro histórico, parece que isso está na pauta, está na agenda, não só na capital, mas no Brasil inteiro, mas a cidade de São Paulo está vivendo esse momento de olhar para todo esse patrimônio do centro histórico. Parece que há um movimento muito favorável em que a sociedade retome esse território para a sua exploração do ponto de vista social, cultural, artístico, enfim.
Você consegue identificar se é que essa minha percepção ela é real? Quando que isso começa? E que ponto está esse fenômeno hoje? Nós estamos no ápice disso ou a gente tem muito que progredir nesse processo? Oi, boa tarde, Sérgio. Olha, essa pergunta é bem interessante. Bom, eu percebo que sim, existe uma nova onda de interesse pelo centro da cidade. Essa onda ela é amparada por uma retomada das políticas públicas para essa área da cidade, em particular pela prefeitura, né, que está buscando a melhoria dos espaços públicos. Hoje tem uma nova lei, que é a lei do retrofit, para incentivar o reuso de edifícios no centro histórico que estão vazios, né? O centro histórico ele continua com um comércio popular ainda bastante pujante, mas a partir do térreo, tá? Os andares posteriores dos edifícios eles estão se esvaziando, né? Há muitos anos. Então, essa nova lei do retrofit é muito bem-vinda, porque dá incentivos reais para os empreendedores. Todo empreendimento tem um risco, não é? E de prédio em prédio, vamos dizer assim, essa renovação está caminhando, né? Sobre a questão dos movimentos, eu ainda acho que eles são bastante tímidos, né? Eu acho que falta maturidade para a nossa sociedade. Primeiro, de entender que o patrimônio histórico não é um problema dos outros ou não é um problema do governo, do Estado, né? Do Estado brasileiro, que o patrimônio é uma pauta de toda a sociedade. Então, nesse sentido, o que nós temos, assim, no cenário atual, nós temos organizações, associações tradicionais de profissionais que atuam na área de preservação, né? Então, são associações mais ligadas realmente à pauta de pesquisa, como, vou dar alguns exemplos, o ICOM, que fala de museologia, o ICOMOS, o ICRO, né? Inclusive são organizações internacionais, né? Que têm representantes no Brasil e boa parte está em São Paulo, né? Então, são organizações tradicionais da área de preservação. Como participação social mesmo, comunitária, vejo poucos espaços sendo organizados e explorados ainda. Parte disso eu atribuo à questão de que o patrimônio, por muitas décadas, foi um assunto restrito aos profissionais especialistas. E não houve um investimento em educação e formação de público para esse tema. Então, vou dar um exemplo. O meio ambiente, por exemplo, houve todo um investimento aí de 20 anos na pauta do meio ambiente, na educação para o meio ambiente, na formação deste público e investimento também de políticas públicas. O mesmo não aconteceu no patrimônio, então nós estamos com um passivo aí de 20 anos, né, de engajamento social nessa área, tá? Então, respondendo a sua pergunta, tem muito ainda espaço para ocupar, né? Por exemplo, se a gente for ver associações de bairro em São Paulo, cada bairro tem pelo menos mais de uma associação, né? Com moradores assim bastante engajados, que demandam bastante da prefeitura e das subprefeituras e dos serviços públicos em geral. No entanto, o que eu observo é que o patrimônio histórico ainda não é parte da pauta dessas associações. Então, assim, tem dois movimentos aí. Colocar a pauta do patrimônio para as associações de bairro serem aliadas da preservação e cobrarem melhores políticas públicas e mais investimentos, e também fomentar novas organizações e movimentos para a defesa do patrimônio. Excelente. Alessandro, eu só para continuar aqui nessa seara da arquitetura e do urbanismo, me ocorreu, eu acabei esquecendo, eu ia pedir para você até trazer alguma imagem. Você comentou comigo, acho que 2 semanas atrás, sobre o uso do BIM
na recuperação da Catedral de Notre Dame depois Sim. daquele incêndio, né? O Alessandro, não sei se você viu no currículo dele, né, Raquel? Ele é especialista nessa área dessa modelagem, dessa tecnologia do BIM. E até isso eu acho que passa batido para muita gente, o quanto a tecnologia ajuda nesse processo todo de preservação, de restauro, de recuperação. Queria que você falasse um pouquinho disso. Eu, dentro de toda a fala aí da Raquel, eu estava aqui até já pensando em algumas coisas até para perguntar e trocar com ela, mas ela já foi respondendo sem eu perguntar. E eu vejo que uma das preocupações que a gente tinha era realmente essa, como aproximar essa nova geração de repente, do patrimônio, né? Desse prazer pelo patrimônio. Dentro da metodologia BIM, que é essa modelagem, esse escaneamento da cidade, para o patrimônio, ele vem assim muito forte, ele já existe, ele já tem aí, não tem case melhor do que a própria catedral, mas eu acho que isso motiva principalmente os novos estudantes, claro que é nichado o público de engenharia e arquitetura, para começar a olhar o patrimônio também com bons olhos. Uma das coisas que me chamou a atenção da Raquel é que ela repete várias vezes a questão da educação, né? A gente perdeu isso. Realmente, ela foi muito assertiva quando ela fala na questão de ter investimento no meio ambiente e não ter para o patrimônio. Quanto mais a gente ouve, são pessoas falando assim, todos esses prédios velhos não está na hora de demolir, fazer coisa nova, trazer coisa nova. Ou seja, a gente vê cada vez mais a sociedade se distanciando da sua história para tentar reconstruir uma nova. E realmente, ter esse incentivo, ou por meio da tecnologia, ou de conscientizações por esses grupos, associações, de mostrar o quanto um patrimônio, o quanto, sei lá, um objeto, aquele prédio, faz parte da vida daquele jovem, é um trabalho árduo aí, de repente, com a tecnologia pode abrir um caminho de fala, né? Mas eu acho que tem muito, muito percurso ainda. Estava eu aqui pensando como é importante engajar os jovens nesse processo. Em algumas organizações, as empresas dizem, esse território é meu. Na medida que nós envolvermos os jovens, e para isso eles têm que se apropriar também dos saberes culturais, né? Geográficos, geopolíticos, uma série de coisas daquela lá. A pergunta é, já existe alguma experiência onde a comunidade esteja engajada, zelando e tratando do seu patrimônio? Alguns de sucesso, já aqui no Brasil? Pergunta para mim? Para você, Raquel. Desculpa. Tá. Então, eu vejo diferentes experiências e pontuais, né? Vou citar algumas, né? Posso falar aqui do que eu estou observando mais de perto em São Paulo, né? Por exemplo, uma área central bastante degradada no centro de São Paulo é o bairro dos Campos Elíseos, né? E, inclusive, é ali que fica boa parte da Cracolândia, né? O que ajudou a degradar o bairro, assim, muito rapidamente nos últimos anos. E ali também é a sede da empresa Porto Seguro, né? Uhum. E muitas empresas saíram do bairro em função desse processo de degradação. E a Porto Seguro continuou. E assim, como um statement mesmo, assim, como uma declaração, né, de que vai continuar no centro de São Paulo e a parte do centro de São Paulo. Então, assim, há muitos anos, a Porto Seguro, ela ocupa diferentes edifícios, né? Inclusive, ela tem uma ação que ela comprou alguns casarões ali, casarões da época do café, restaurou esses casarões, né, e se beneficiou de leis de incentivo disponíveis, como transferência do direito de construir, é uma das leis hoje presentes na cidade de São Paulo. Então, isso é um exemplo que eu posso te dar dessa atuação, né, da iniciativa privada nesse tipo de campo do patrimônio, né? Se a gente tivesse mais umas 4 empresas fazendo o que a Porto Seguro faz nas suas, né, diferentes
de diferentes naturezas as empresas, mas que tivesse esse compromisso, né, com a questão da cidade, do centro em particular, seria bem interessante, porque essa área do centro de São Paulo é uma área com muita infraestrutura. Infraestrutura, assim, infraestrutura no sentido de décadas de investimento público que foram feitos no centro, né? Então, é uma área muito... com abundância de estações de metrô, de transporte, né? Toda a parte de cabeamento, o centro de São Paulo é uma das áreas mais cabeadas da cidade, né? De lógica. Por quê? Porque ali ainda funcionava, alguns anos atrás, o pregão presencial da Bolsa, né? Então, nesse núcleo também, isso é a República, no Campos Elíseos, né? São décadas de investimento que a cidade fez, e por cidade, entenda-se todos nós e os que vieram antes de nós, né? Então, Porto Seguro acho que é um exemplo bem interessante. Recentemente, aí é um investimento mais indireto, vamos dizer assim. Essas leis de incentivo ao retrofit, elas estão começando a chamar a atenção de alguns fundos imobiliários, né, que entram como parceiros dessa operação. O retrofit é uma operação imobiliária, né? Então, vou dar um exemplo breve, né? Assim como um incorporador, ele precisa de um terrenista, ou ele precisa adquirir um terreno para fazer o seu empreendimento, no retrofit, no lugar do terreno, existe um prédio existente, né? Então, os fundos imobiliários, alguns fundos imobiliários são parceiros hoje dos retrofits existentes na cidade, mas assim, o potencial para isso é enorme, porque ainda foram feitos 3 ou 4 retrofits, né? A gente tem um acervo imobiliário muito grande no centro de São Paulo, né? E só para esclarecer também, por centro de São Paulo, né, a gente tem que entender duas escalas aí de território, tá? Realmente, o core do centro, esse coração do centro, que é o Distrito Sé e o Distrito República, né? E em volta desse coração da área central existem os bairros centrais, tá? Então, aí você tem Bom Retiro, Bela Vista, Cambuci, entre outros. Campos Elíseos, ele está bem num eixo, assim, já saindo ali exatamente dessa área de Sé e República. Mas é um trecho importantíssimo, né? Faz a ligação do centro com a parte oeste dos bairros, né? O vetor oeste da cidade. E, bom, foi uma área muito importante, né? E Campos Elíseos tem muitos casarões tombados em diferentes estados de conservação. Então, por exemplo, tem casarões restaurados, tem casarões que estão conservados, mas não estão restaurados, e tem casarões em plena decadência mesmo, em pleno estado de deterioração, tá? Então, o que eu vejo também é o retrofit, assim como é um business, né? O retrofit é um business, vai dar lucro para o empreendedor, né? Esse é o objetivo. A gente precisa começar a pensar, e a sociedade tem que ajudar e ser parceira do Estado nesse sentido, de como o restauro também pode ser um business, no sentido de que essa operação fique viável, porque a obra de restauro ela realmente é cara, né? Ela realmente exige muitos especialistas, assim como um projeto de restauro, ele não tem o mesmo valor de um projeto de arquitetura comum. Por quê? Porque ele tem mais etapas de pesquisa, ele exige, inclusive, ensaios de argamassa, ele tem um tempo maior para ser concluído, e ele é multidisciplinar, ele exige a participação de vários especialistas, né? Ninguém faz um projeto de restauro sozinho, é sempre uma equipe aí com diversas pessoas. Muito bom. Selminha, vou botar você nessa conversa aí também, né? Você que trabalha com turismo e o próprio Zé Luiz, que é teu parceiro, teu sócio, alguns projetos, chegaram a me questionar a possibilidade de incluir o centro de São Paulo
em projetos relacionados ao terminal de passageiros aqui do Concais, aqui na Baixada Santista, né? Como é que está isso aí? Como é que está esse alinhamento da visão de vocês em relação a tudo que foi falado aqui, todo esse potencial, essa riqueza toda no centro de São Paulo, tão pertinho daqui, né, 70 quilômetros aqui da nossa cidade? Na verdade, na questão de levar os turistas daqui, principalmente na época de cruzeiros, a gente já tem alguns roteiros que vão para o centro de São Paulo, né? Então, a nossa ideia seria aumentar e ter mais atração, porque, assim, quando você coloca pessoas, né, principalmente na situação que se encontra o centro agora, a gente tem toda uma preocupação com segurança, porque são turistas estrangeiros. Então, o centro... A própria limpeza. A limpeza. Porém, a gente tem uma grata surpresa que eles amam tudo que é histórico, né? Eles não olham tanto se está degradado, se está conservado. Claro que se tiver tudo limpo, conservado, a impressão é outra. Porém, eles tentam entender, eles querem saber quem morou ali, o que aquilo representa, o que aquela estátua significa. Então, são essas as perguntas. E, muitas vezes, os próprios guias não conseguem responder, porque o que a gente precisa alinhar, né, é a educação, a história, a valorização da história. Voltamos para a educação. Sim, é sempre... a educação. Isso é sempre um ponto muito, muito importante, muito relevante, porque o que acontece? A gente tem um gap de ensino de turismo, muitos fecharam, não abriram outras turmas, e aí ficou aquela coisa muito de só sala de aula. E não é na sala de aula que o aluno vai aprender, ele vai entender ou ele vai valorizar toda a história. Ele tem que ir lá, ele tem que ver, ele tem que pegar um professor que, não, vamos ter aula no local. Isso muda a visão do aluno e aí todo o que ele entende, ele vai passar para um turista, para um estrangeiro, de uma melhor forma, até você perceber aquele amor que ele sente por aquele patrimônio que é dele. Então, eu acho que falta as pessoas se apropriarem do que elas têm. E tentar fazer aquilo, não, vamos fazer, vamos dar certo, vamos melhorar, vamos entender e valorizar. Essa parte que a gente fala, a educação precisa, sim, melhorar muito e criar essa cultura desde de criança. Vamos valorizar o patrimônio. Aquilo ali, está caindo, é velho. Não, não é velho. Você pode unir o melhor dos dois mundos, você pode juntar o passado com o presente e usar a tecnologia para isso. Né? E aí aquela criança que é, né, viciada em tecnologia, ela vai ver, mas é legal, eu posso fazer isso, aquilo. Então, é diferente. Então, eu acho que tudo esbarra na educação e na cultura mesmo. E não tem nada melhor do que você, para valorizar um espaço, criar eventos culturais, música, levar as pessoas para lá. Isso dá vida para o espaço. Dentro desse nosso trabalho aqui, eu faço esse trabalho meio que pedagógico, porque, particularmente, eu sou apaixonado tanto pelo Centro Histórico de Santos, quanto pelo Centro Histórico de São Paulo. Para mim, eu passear nesses espaços, eu lamento muito quando eles não estão adequadamente preparados, né, para o pedestre. Isso é parte da nossa pauta, né, da gente preparar. Mas eu acho que a gente pode evoluir mais nisso, né? Tem algumas questões que a Raquel falou para mim, olha, eu não sei se eu consigo responder esses questionamentos, mas você está aqui para nos ajudar, né? Ontem eu estava lendo, né, que o Senado aprovou um teto de 15 bilhões de incentivo ao setor de eventos até 2026, o famoso PERSE, Senado. E aí fiquei pensando, né, que tal nós conciliarmos interesses com a realização de grandes eventos exatamente nos centros históricos. Hoje estamos falando de São Paulo. E por que não? O que vocês acham? Gente, 15 bilhões em 1 ano e meio para gastar. Como é que vai ser isso? Na verdade, o PERSE é para poder ajudar as empresas que ficaram sem fazer nada na pandemia, né? Não é tipo, vamos ter esse dinheiro, vamos gastar ou para gastar agora. Isso é para repor todas as perdas, porque quem trabalhou com turismo e evento durante a pandemia, você não podia fazer nada, né? Viagem, evento, não teve nada. Só que os impostos e as dívidas, elas continuaram, como todo mundo. Então, na realidade, isso é um programa para poder tentar recuperar e te dar fôlego para as empresas. Então, não é um dinheiro que você vai pegar, vou fazer um evento com este dinheiro. Não é exatamente isso. Mas não pode, será que pensarmos também sobre?
Poder pode, só que aí você tem que ver a situação de cada uma dessas empresas, o que elas têm para pagar, o que elas estão devendo no mercado e se isso vai dar o fôlego para ela pensar em alguma outra coisa para fazer agora, né? Então, isso é uma questão assim, muito de cada empresa você tem que avaliar o que ela está, né, qual o déficit dela, o que ela vai poder fazer, o que ela vai quitar. E também não é muito simples ter acesso ao PERSE, né? Não são todas as empresas que têm acesso. Se você é um simples, você já não tem. Então, são várias, muita variante. Se você olhar no universo do Brasil inteiro, os 15 bilhões, se você for dividir entre todos, não dá quase nada, né? Então, são questões diferentes, com pesos diferentes, né? Essa área de eventos, aí o Alessandro chegou a me dar também me apontou um case interessante em São Paulo, que é o Shopping Light, que é um prédio magnífico, né? Foi uma grande sacada ali, a recuperação daquele prédio, a criação de um espaço para eventos. Foi graças à tua indicação que eu fui conhecer. Eu já achava lindo o prédio, mas eu percebi que ele não é só bonito. É um prédio que também se transformou num edifício, num espaço inteligente. Ele é uma referência. Ele é inteligente para esse aspecto. E casa com tudo isso, até que a Raquel estava falando, que a gente está falando aqui. Acho que ele é um bom exemplo. Outro que está passando por um processo também assim foi o Cidade Matarazzo, que fizeram todo... Aí, no Cidade Matarazzo, ele envolve tudo. Envolve tecnologia, que ele foi escaneado, ele tem pesquisa histórica, ele foi atualizado, que é o grande medo, e acho que os colegas aqui podem até concordar, todo mundo fala assim, mas só vai preservar o antigo e a novidade. Não, o Cidade Matarazzo está todo novo, tem, enfim... e de alto padrão. Alto padrão. Ele até acho que é 6 estrelas, é isso? Então, assim, dá para conciliar, dá para conviver, eu não vejo mundos tão distantes. O que vejo, sim, é talvez uma falta mais aprofundada de conhecimento, de explicação de como isso acontece. Eu até cometo esse erro, às vezes, falo assim, o jovem está desligado. E, pelo contrário, se você muda um pouquinho a chave, você vai ver os jogos que eles jogam, são jogos baseados em história. Eles jogam no meio de castelo, eles sabem a história, eles passeiam, eles gostam. Talvez sim, a educação esteja errada, ou equivocada, ou desatualizada para o nosso jovem atual. Mas que dentro da vidinha deles, ainda de diversão, eles pesquisam e sabem histórias e contam, e muito mais do que muita gente aqui. Então, assim, cabe rever, cabe aproximar mesmo de uma forma mais inteligente. Eu, como defendo cidade inteligente, né, e cidade inteligente permeia por tudo isso, né, é muito amplo, tanto que cada vez mais eu estou usando mais cidade consciente do que cidade inteligente, porque inteligente remete muito à tecnologia, e a consciente a gente vai pegar ser humano, vai pegar história, patrimônio e esse envolvimento mesmo da população. Eu vejo que o centro, como a Raquel colocou, ele virou um business, né? Principalmente para o retrofits e tal, mas ele ainda não aproxima o que boa parte da população ainda reclama, a baixa renda. Né? Ele tá elitizado, é cool você morar no centro. Eu sou um cara descolado, eu quero um loft, eu vou morar num prédio assinado que tem história, mas a gente tem muitos espaços, muitos vazios urbanos que de repente não é um business tão interessante para o empresariado, né? Não sei se habitações sociais. Tem muito, exatamente. Eu estava lendo sobre isso. Eu não sei, viu, Raquel, se você consegue até colaborar comigo, mas eu não vejo muitos ou retrofits ou de iniciativa pública ou privada olhando, voltada né? para esse público. Voltado para esse público. Quer comentar, Raquel? Olha, Alessandro, interessante essa sua observação. Eu vejo nos debates entre os especialistas um pouco dessas observações, mas eu acho assim que, vamos dizer assim, a coisa é um pouco mais, tem mais camadas, sabe? O que a gente tem de política pública habitacional para baixa renda no centro, nós temos experiências acumuladas, né? Então, São Paulo, né, tem uma característica interessante de eleger diferentes
partidos com diferentes visões políticas, né? Tanto que toda eleição para a Prefeitura de São Paulo é muito interessante, é sempre uma incógnita, né? Porque é uma cidade que faz escolhas opostas, né? Em diferentes períodos. Então, até em função disso, a gente tem, vamos dizer assim, um portfólio de projetos nos últimos 20 anos, né? Que eu acho que está faltando uma análise crítica desses projetos, assim, o que deu certo, por que deu certo, o que não deu certo, por que não deu certo, porque eu tenho a sensação que de 4 em 4 anos começa tudo do zero, como se há 15, 20, 30 anos atrás não tivesse sido feito nada, né? Então, sobre isso que você está falando, já houveram algumas experiências no centro, umas com melhor desempenho, outras com pior desempenho, mas eu vejo o seguinte: o centro de São Paulo é muito diversificado, tá? Então ali cabe todas as rendas, cabe produto para todas as rendas, cabe para alta, para média e para baixa, né? E tem questões que eu acho que a política pública, né, e os especialistas precisam levar em conta. Vou dar um exemplo, por exemplo, uma manutenção mesmo, manutenção predial de um bem tombado. Se você for fazer corretamente, tá? Fazer um restauro, uma manutenção predial corretamente do bem tombado, ela é cara. Isso impacta no condomínio, nesse custo desse edifício. Então, de repente, esse é um edifício para determinada faixa de renda, a partir de certo ponto de faixa de renda, né? E outros edifícios que podem ter uma manutenção, né, mais com custo menor, né, podem ser direcionados para ação de interesse social. Então, assim, dentro desse acervo imobiliário que tem o centro de São Paulo, tão diverso, tão rico, tem espaço para todo mundo, né? E e é incrível, né? Porque quando a gente sai dessa área que está mais adensada, né? Com mais edifícios mais altos, como o Sé República, e aí a gente vai caminhar, por exemplo, na área da Luz, na área do Pari, que está 10 minutos ali da Sé, né? Na área da Armênia. São todas áreas que estão a 10 minutos do centro de São Paulo de metrô, a 2 estações do centro de metrô, 2 ou 3. Existem áreas e áreas assim, que poderiam oferecer, né, este modelo de habitação a um custo menor, né? E aí tem toda essa integração também com a rede de transportes, né? Então, e sem esses custos, né, esses custos altos dessa operação do restauro. Então, eu vejo o centro como um espaço assim fantástico, e acho que falta mais debate técnico sobre essas questões, né? Claro, existem coisas boas, como essa lei do retrofit, mas eu acho que a prefeitura poderia convidar, né, mais pessoas a participar para refinar essas questões, ter um plano mais refinado. Perfeito. Sinto falta também de uma ação conjunta entre o governo do estado e prefeitura para o centro de São Paulo, né? Veja, tem muitas questões no centro, questões de habitação, questões de assistência social, questões realmente até de manutenção dos espaços públicos, né? E políticas setoriais, por exemplo, levar as repartições para o centro, né? Tudo isso precisa estar integrado num plano. Eu vejo legislação de incentivo de um lado, né? Ações específicas de outro, mas ainda não vi a prefeitura apresentar um plano integrado estratégico para o centro. Sinto muita falta dessa visão. Concordo, e não é só de lá. Saminha, existe um perfil, né, do turista cultural. Você estava falando aí do turista que se interessa pela história de alguma coisa, ele olha o monumento e pergunta. Você saberia traçar, em parte, esse perfil? E como é que o turismo de experiência se encaixa nessa questão da exploração de um centro histórico como o de São Paulo, por exemplo? Eu vou te citar a experiência que eu tive nessa temporada com os turistas estrangeiros.
O navio, ele não entende assim, ele quer vender e ele quer ocupar o cara desceu ali no porto, ele quer que ele faça alguma coisa. Então, normalmente, eles colocam ônibus para levar para o shopping, né? Aqui em Santos, Praia Mar. Chega no shopping... Nossa, que sem graça isso aí. Então, né? para um americano... Se ele acordar dentro do shopping, não consegue saber, né? Isso para um americano, o cara fala, shopping. Eu não gosto de shopping. Lá tem shopping, na minha cidade tem shopping, tem marca. Tudo eles têm lá, né? E eles não gostam, eles gostam de patrimônio histórico, eles gostam da praia, de sentar na praia, tomar uma água de coco, que seja. Para eles, a coisa mais gostosa que tem na praia é que eles podem andar na praia e tomar uma cerveja na praia. Eles não têm acesso tanto a isso. E história, patrimônio, assim, a parte que eles mais gostam. E souvenir. Comprar souvenir, que eu até brinco, eu falo comprar a tranqueira, mas eles amam qualquer coisa. Um chaveiro que tem a bandeira do Brasil, e lá é horrível, não tem nada perto. Então, um dia, um americano veio feliz da vida porque ele achou numa banca uma bandeira do Brasil. Para ele foi assim, ganhou o dia. Então, quando você vai pensar e você vai analisar o comportamento do turista, europeu adora cultura, adora história, adora patrimônio. O Centro Histórico de Santos, para ele, é um museu a céu aberto. Quer dizer, para mim também, que eu amo. Sim. Mas o lugar que eles mais gostam de ir é na Bolsa do Café. É saber a história, é olhar tudo que tem ali. Outro lugar, natureza, árvores, espaço aberto, o aquário. Eu tenho até a foto, que eu adorei a foto de que ele abraçou a árvore. Eu falei, cara, o cara dá tanto valor a isso e a gente tem de monte aqui, a gente nem olha, nem cuida. Então, eles gostam desse tipo de coisa. E assim, tem muita gente no Brasil que também gosta. Futebol para americano também eles não ligam tanto. Então, você tem que separar e você oferecer para eles aquilo que você sabe que eles vão gostar, que você vai tirar o melhor dele. Para eles, a experiência vai ser muito melhor, né? Então, são coisas que as pessoas demoram um pouco para entender. Então, você faz sempre aquele mais do mesmo, sabe? Vamos ali, faz isso, e aqui você faz aquilo. E não é isso que eles querem. Eles querem saber... Um caso muito curioso, que eu achei muito interessante desse ano, foi um casal de japoneses que pediram para um taxista, que eles não queriam shopping, eles não queriam nada, eles queriam ver como é o dia a dia da gente, como que a gente vive, o que a gente faz no nosso dia normal. Então, eles queriam ver onde o taxista morava, o que ele fazia, qual a padaria que ele tomava café da manhã. E o cara falou, você quer que eu leve na minha casa? Eu levo. Ele pegou os dois, colocou, lógico, com supervisão, né? Colocou eles no táxi, levou eles no prédio que ele mora, na padaria que eles tomam café de manhã, eles tomaram café. Foi essa rotina mesmo, a rotina, é isso que eles querem. Eles querem saber a experiência deles, saber como você vive, o que você faz no seu dia a dia, onde você vai, que lugar você frequenta. Ele foi até na igreja que o cara frequentava, eles foram na igreja. Eles voltaram assim, sabe, sorrindo, de orelha. É isso que eles querem ver. Tem a ver com o aspecto cultural, né? Exato. E aí que entra a questão inclusive do turismo gastronômico também, né? Que Sim. conta um pouco da história de um povo, de uma cultura, né, Lúcia? As tradições, as vocações, gastronomia, né? Em cada região tem as suas características, sim, as suas peculiaridades, e é isso que eu encontrei a semana retrasada um grupo de pessoal que ainda dos navios estavam ali no centro, Praça Mauá, aqui de Santos, Museu do Café, etc. Eles estavam extasiados pela beleza, sim, do patrimônio, né? Exatamente. Talvez eles valorizem algo que a gente não valorize tanto, mas para eles isso é a melhor experiência que eles podem ter. Quando a gente visita uma vinícola no sul, ou em qualquer outro país, faz parte da visita o guia te levar onde a primeira parreira foi plantada, né? Quando foi produzido o primeiro barril de vinho, né? Então tudo isso faz parte essas da experiência do turismo enriquecem histórico. a experiência deles. E você vê que não é tão distante, né? Você há pouco tempo recebeu a Cristiane do Instituto Multiplicidades. Ela mora em Brasília. Para ela estava encantada, porque Brasília não tem essa história de 200 anos, 100 anos. E aqui a gente derruba tudo, né? Quem não tem nada, né? Nota.
Muitos falam de tecnologia digital. Em alguns locais já estão sendo colocado QR Code em cada, né, arte, patrimônio, etc., onde as pessoas resgatam toda essa história e se beneficiam daqueles saberes. Será que nós não estamos nos apropriando, unindo a tecnologia digital com o nosso, para fomentar, estimular? Eu acho que falta muito isso ainda. Eu acho que é alguma coisa interessante que você vai atrair, principalmente o pessoal mais novo, né? De repente, para ele ali, aquele momento não está tão interessante. Mas se ele tiver um espaço, um QR Code, ele vai, e depois lá no seu computador, no celular, ele vai olhar aquela história, talvez ele vá lembrar do lugar que ele estava e ele vai reviver aqueles momentos no celular dele. Sim. Ali. Então, eu acho que isso a gente ainda peca um pouco. Eu acho que é um primeiro passo, na verdade, assim, ajuda, colabora, mas tem mais coisa para acontecer. Tem mais coisa para acontecer. Raquel, deixa eu fazer uma outra pergunta. Você acredita que as comunidades locais, os moradores, os frequentadores do centro de São Paulo estão abraçando essa visão da importância do patrimônio histórico-cultural como ativo importante para o aquecimento econômico, para a cadeia produtiva, para a geração de empregos? E dentro dessa visão, você está enxergando um alinhamento do setor público com o setor privado para esse tipo de iniciativa? Olha, pergunta complexa. Sim e não é a resposta. Eu adoro fazer isso. Sim e não. Eu acho que, assim, há muitos anos eu converso bastante com as pessoas comuns que montam as associações de bairros, né? Que estão, assim, à frente das cobranças junto ao setor público para o seu bairro, né? Sempre busquei dar algum tipo de apoio para as questões do patrimônio e do espaço público. Eu vejo duas coisas diferentes. Eu acho que essa questão é latente, tá? Essa comunidade, com certeza, apoia e apoiaria esse tipo de renovação, né, dessa área da cidade. No entanto, eu acho que o dia a dia dessas pessoas está sendo ocupado por pautas diferentes. Vou falar quais. A questão da segurança pública ocupa muito a pauta das associações e das pessoas. A questão da dependência química, das pessoas que têm dependência química no centro de São Paulo e do crime organizado, né, que na prática se tornou dono de algumas áreas do centro, né? Isso é um problema bastante complexo. E assim, tudo isso é permeado, tudo isso que a gente está conversando aqui é permeado por um fator incomum, tá? Que existe há muitos anos, que é a decadência do espaço público. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que a gente tem um movimento, né, de criar novos produtos imobiliários e de renovar edifícios, novos negócios abrindo no centro da cidade, que são muito bem-vindos, né? Um novo movimento realmente de gastronomia, cultura, entretenimento, a gente tem permeando tudo isso, né, como um barulho de fundo, essa decadência do espaço público que começou muitos anos atrás, né? De tudo que nós estamos conversando, existe uma coisa em comum, que é a decadência do espaço público nas cidades, né? E então, veja, nessa linha do tempo, vamos dizer, a partir da década de 70, que começa esse movimento de decadência do espaço público, existem altos e baixos. Esses altos e baixos, eles têm relação com o investimento que o Estado faz nesses espaços públicos, e não só o investimento financeiro, tá? Ele é importante, mas precisa ter um investimento técnico e intelectual em desenho de políticas públicas, e isso eu sinto muita falta também, né? Por exemplo, nossas políticas públicas de preservação dos órgãos de patrimônio, elas precisam de uma renovação para tratar do patrimônio arquitetônico, né? Quem anda nos centros das cidades brasileiras vê que existe uma decadência
E existe a política de tombamento, mas a política de tombamento ela é uma parte de uma política de preservação que deve ser muito mais completa, né? Deve atender ao proprietário daquele imóvel, né? Deve apoiar o proprietário daquele imóvel, deve oferecer linhas de recursos financeiros públicos e privados para o proprietário do imóvel. Então, assim, o que eu vejo é que, por muitas décadas, a política de preservação do patrimônio arquitetônico se concentrou no tombamento, como se isso fosse o suficiente para preservar. E o que nós vemos é que não é, porque a paisagem urbana, infelizmente, está degradada. Então, a gente tem um caminho aí a percorrer, né? O apelo do centro como história, né? O apelo dos centros como espaço caminhável, né? Tudo isso já é um grande apelo de experiências, né? De novos negócios, a arquitetura, tudo isso já é um cenário favorável, né? Um cenário favorável com pontos desfavoráveis, né? Que precisam de uma renovação mesmo técnica, intelectual, de entender que política pública que precisa ser feita para que o nosso patrimônio arquitetônico seja restaurado e conservado. Não dá para jogar tudo isso na responsabilidade de pessoas físicas ou jurídicas, né? Porque são recursos grandes de investimento, né? Até o próprio poder público, muitas vezes, não consegue os recursos para fazer o restauro e a conservação dos seus imóveis tombados, mas exige tudo isso dos proprietários, né? Então, assim, o que eu vejo e o que eu chamo, assim, para um debate, né, público mesmo, que eu acho que a gente tem que, como sociedade, tá? A gente tem que começar a admitir que a política de preservação precisa ir além do tombamento. O tombamento é fundamental, ele é o início. Raquel, mas ele não pode ser 90% da nossa política de preservação. Eu vou me atrever a falar de algo que eu não sou especialista, né? Eu sou meio também, sou um tanto quanto ousado nessas coisas também. Não sou especialista, eu estou longe de ser urbanista e arquiteto, mas eu vou deixar aqui uma questão para quem nos acompanha refletir um pouquinho. Tem 2 arquitetos aqui no bate-papo. Uma análise que eu faço, sociológica, histórica, né, da formação do Estado brasileiro, acho que tem uma relação muito grande como o nosso divórcio da nossa própria história, da nossa própria raiz como civilização, como povo brasileiro, né? Eu tenho 52 anos, nasci em 71, e eu consigo ver com muita clareza que durante muito tempo da minha vida, a nossa sociedade, a minha geração, tinha vergonha da sua própria origem. Quando você tem vergonha da tua origem, da tua ancestralidade, de certa forma você tende a se divorciar também de tudo aquilo que tem relação com a tua história. Não quero estar aqui certo do que eu estou falando, mas eu acho que a minha geração, posso falar pela minha geração, para os meus amigos, as pessoas mais próximas, né, que foram criadas no meu tempo, nunca falaram da história, da nossa relação com a nossa origem portuguesa, espanhola, italiana, com orgulho. Então, quem não tem orgulho da sua ancestralidade não vai ter orgulho daquele patrimônio material que foi deixado por eles. Acho que o Brasil está num processo de resgate dessas tradições, desse orgulho, das suas próprias raízes históricas, dos povos que fundaram a nação brasileira. E essa reconciliação, acho que ela vai também colaborar para formar essa nova cultura que você está reclamando, porque a política pública nada mais é que um reflexo da cultura de uma sociedade, pelo menos é assim que eu enxergo, né? Quero deixar isso como uma reflexão. Alessandro, a gente está indo para o final. Você que falou bastante essa questão, fala muito da questão da tecnologia, acho que a gente está nesse momento também muito favorável, a gente começar a identificar que o uso dos recursos tecnológicos pode favorecer para nós como sociedade essa harmonização do antigo e do novo, né? Daquilo que é clássico ao moderno, não só porque é politicamente correto, mas porque faz bem aos olhos, né? Porque alegra o nosso coração ver tanta beleza, né? Eu, pelo menos, acho maravilhoso esses espaços e acho que a gente precisa, quando a gente se reconcilia com o passado, né, abraçar essa beleza toda que nos cerca.
Como a gente falou o programa inteiro, a tecnologia realmente ela é um meio facilitador. Você consegue fazer N coisas. Você pode ir desde uma gamificação para uma criança aprender história construída ali com reproduções de coisas que ele depois possa fazer uma visita e reconhecer essas peças, né, essas arquiteturas, esses elementos, quanto no próprio espaço, né, de visitação, como a Lúcia colocou bem. Você hoje tem QR Code, você tem audiodescrição, você tem... Ou seja, eu vejo a tecnologia assim, com esse olho, tanto para facilitar e aproximar e não deixar perder essa história, porque isso realmente a gente estaria sendo bem apocalíptico, né? Apagando a humanidade. A gente está zerando a nossa história, a gente zera a nossa essência para tentarem reconstruir uma nova. Então, eu acho que a tecnologia pode ser um facilitador. Na questão de arquitetura, de preservação, tem realmente situações que cabe restaurar. Tem situações que às vezes a gente, principalmente aqui em Santos, a gente vê muito. O que sobrou de ruína foi um detalhe de uma porta. Porra, tira de lá e vamos recolocar isso de repente no museu de alguma forma, mas com a tecnologia eu posso, por realidade aumentada, voltar a enxergar aquilo lá no local, né? Então, eu entendo que ela realmente é uma ferramenta, tanto técnica para desenvolver pesquisa, para preservar, para a gente ter um acervo histórico, como a gente falou, até do turismo nessa questão. Imagina você em outro país, ou você veio visitar aqui São Paulo, Santos, enfim, qualquer cidade aqui do Brasil. Você veio, visitou e gostei da Bolsa do Café. Volto para minha terra, eu quero mostrar, eu tenho um souvenir, eu tenho uma foto, mas eu posso entrar num site e fazer um tour virtual. Isso é tecnologia aliada a isso. Eu posso interagir com isso virtualmente. Então, eu só vejo com bons olhos essa tecnologia, desde que a gente crie também essa cultura das pessoas entenderem o quanto é importante cada fragmento dessa história. E a nossa frase? Estamos indo para o final. Tô deixando para ela. Eu ia fazer frase, eu falei, não vou levar, a Lúcia está lá hoje. Mas fala o que você quiser, além da frase. Hoje eu ia deixar uma provocação. E a provocação exatamente é que nós estamos num ano de eleições para prefeitos e vereadores. Que tal já levarmos uma pauta de sugestão para esses prefeituráveis? Afinal de contas, turismo, ele não revoluciona, ele evoluciona qualquer área. Acho que cabe por aí. Tá faltando um pouco disso, Selminha? Eu acho não, tenho certeza que tá. Eu acho que as pessoas acabam esquecendo, né? E quando você dá uma volta num centro histórico em Santos, em São Paulo, qualquer outro, você vê prédios tão bem conservados, né? A Bolsa do Café mesmo é um exemplo, o Museu Pelé também, embora tenha problemas estruturais internos, né? E aí você olha e fala, você vê, outro dia eu vi um menininho falando, mas mamãe, por que só tem aquele pedacinho? O que vai fazer com aquele pedacinho que sobrou? E a mãe olha para aquilo e fala, filho, vai jogar fora. Então, eu acho que falta muito isso, falta a gente ter orgulho, né, de onde a gente veio, de toda a história que tem por detrás. Eu mesmo tenho italianos e portugueses, né? Então, a gente falta olhar para trás e ver o que a gente pode continuar de bom e deixar de bom para os filhos, para os netos e para todo mundo. A gente pode não achar legal, mas tem tanta gente que gosta, que aproveita, que curte. Então, acho que deveria, sim, modificar um pouco as leis, facilitar. E não muita gente fala, tombou e deixa tombar. Não é por aí, eu acho que não é por aí. E nem tem que ser. Então, se tiver um caquinho, você pega aquele caquinho, faz um quadro e deixa lá. Esse aqui foi o primeiro pedacinho que sobrou, sei lá. Né? É bem por aí. Eu acho que isso é o que vai enriquecer a gente e dar mais bagagem até para a gente poder falar com os filhos, com os netos futuramente e achar bonito, né? Porque nem tudo que é bonito é só. Eu tenho essa atenção. impressão de que se nós não fizermos esse enfrentamento no bom sentido da palavra, de entender que a gente está no processo de autofagia da nossa própria herança cultural histórica, como que a gente vai preservar patrimônio, né? Então, se você está deteriorando a tua ancestralidade,
tá brigando, achando que tudo que foi lá atrás era ruim. É claro que tiveram coisas ruins, né? Mas tem muita coisa boa que nos trouxe até aqui, né? E isso faz parte do caminhar, né? Os nossos pais, avós, bisavós fizeram coisas não legais, não foram bacanas, fizeram muitas coisas bacanas que nos trouxeram até aqui. Raquel, quero te agradecer. Quiser falar mais alguma coisa antes de nós nos despedirmos, fique à vontade, viu? Eu quero agradecer o convite. Eu sou uma entusiasta do centro de São Paulo e do potencial que esse espaço tem, né? Sou uma entusiasta do patrimônio do restauro. E em agosto deste ano, eu estou lançando inscrições para um curso de pós-graduação em restauro e economia criativa. Legal. Então, gostaria de convidar todos que tiverem interesse, podem buscar informações no site saopaulorestauroememoria.org. Maravilha, Raquel, ela vai ser palestrante num dos nossos encontros, né, da etapa São Paulo do Fórum Brasil de Turismo Cultural. Faremos 5 encontros em São Paulo, primeiro agora no dia 5 de junho, lá no pátio do colégio. Então o Fórum Brasil tem uma agenda extensa em São Paulo e a Raquel certamente vai estar conosco, vai palestrar, ser debatedora. Espero que ela se transforme também em breve em colunista do nosso portal. Raquel, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua contribuição e se depender de nós, você participará muitas vezes, tanto pelo vídeo, falando aí de São Paulo, quanto conosco aqui nos nossos estúdios aqui em Santos, viu? Sucesso. Muito obrigada. E até breve, Raquel. Até. Obrigado, Alessandro. Você é nosso comentarista. Gostou do aumento que eu te dei de salário? Gostei, aí? Tá bacana, já fez compras novas, comprou roupa nova, tudo, maravilha. Você também é minha comentarista aqui. Também. O aumento foi bom? Foi tranquilo. Vamos dar uma boa noite, Lúcia? Boa noite, né? O Alessandro falou, ia trazer uma frase e não trouxe. Aí eu me lembrei de uma da Prêmio Nobel de 1909, que tem o nome de Selma Lejorve. E ela dizia que cultura é o que fica depois de esquecer tudo aquilo que um dia aprendemos. Realmente. Então, vale a reflexão também. É isso aí. E a gente espera que tudo que foi debatido hoje aqui no programa dessa semana tenha servido para a sua reflexão também. O nosso caminho perseguindo a valorização do patrimônio histórico-cultural como ativo, né, de desenvolvimento econômico e como preservação da memória, né, da nossa sociedade. Espero que tenha gostado do programa e se gostou, compartilha, curta, divulgue o nosso trabalho e até a próxima semana.